Seja bem-vindo a mais um episódio do Santo Podcast. Quero agradecer aqui a sua presença e vai ser incrível mais esse episódio. Também convidar você a ser um dos nossos mantenedores. É isso que faz acontecer o nosso projeto. E eu quero lembrar você que tudo que nós temos aqui é porque tem gente investindo na pregação do Evangelho. Quero agradecer a Belas Artes, também a Dona Coisas e Tal, Dalmarco Autopeças, Workplace e a Agência 47, que são os que estão financiando isso para que possa chegar a mensagem até você. Quer fazer parte disso? Nosso link está na descrição, todos os nossos contatos. Agora, aproveite mais um episódio do Santo Podcast. Que Deus te abençoe. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Muito bom, feliz demais, João, por Bom, mais né? um episódio. E hoje com um camarada incrível, né? Não, vai ser maravilhoso. Bonito. Sim, Não, alinhado. tá bonito, tá? A mulher, né? A mulher deu jeito nele. Deu jeitinho, Isso era né? feio. É? Isso, há 10 anos atrás só tinha um olho bonito, João. Era igual o Smigol, né, cara? Era só aquele olho bonito. Ai, gente. John, com quem que a gente vai conversar, John? Olha, a gente já vai falar aqui. já vai. Você Tu já ouviu? quer falar mais coisa? Mas só avisar o povo, Giovanni, Tá. que você já pode curtir esse episódio, Por pode favor. mandar para algumas pessoas Por aí favor. que você esteja querendo dar aquela prospectada para a fé evangélica. Quer vender Jesus, sabe? Não, Bruno, para, cara. Não é vender Jesus no Não, mau sentido, é não. no bom sentido. Fala nisso, eu vim agora num Uber, cara, que o cara veio pregando pra mim, rapaz. Olha que maravilhoso. Eu falei, aí no final eu falei, cara, eu sou cristão, mas pô, tu entendeu o evangelho de Jesus, isso. cara, que é id. É isso aí. isso. De graça, começou Em a falar, todo tempo. meu, tu acredita que eu todo pecador, Jesus me perdoou? Ele assim pra mim, eu falei, assim, no seco? No seco. Não vai nem botar uma Sem música, um nada. louvor, não vai soltar o pad Não aí, tem um cara? pad, né? Tá. Foi bom, cara. Já pregou o evangelho. E é isso que você tem que fazer. É né? isso. Mandar esse conteúdo para esses irmãozinhos que estão meio fracassados. É verdade. E também você vai se edificar muito com isso também. Nós estamos recebendo aqui, Giovanni, ele que está plantando a Casa 126. Tá um irmão amado, já conhecemos de longa data, já teve não é de no, hoje, no né? Santo Podcast quando ainda era temporada. Isso. Se eu não me engano foi na primeira inclusive. Temporada. Faz um ano e pouco. Isso. Perdemos o Instagram, alguns cortes dele foi embora, mas Nós agora vamos trouxemos para renovar e também os cortes. Tá aqui o Pastor Neto Gotardi, nosso Pô, irmão alegria, amado. mano, alegria. Uma alegria ter vocês. recebê-lo aqui. Muito bom, cara. Conheço esse menino desde que era feio. Desde Tá. que era filho. Agora tá Tu bonito. pegou hein? todas as fases. Todas. Tinha Tá. o quê? 18? Quantos anos tu tá com o Neto? Tenho 34 agora, mano. É novo. Mas naquela época acho que eu tinha uns 15, 16, cara. Pô, faz tempo. É. Será que era novo assim? Sei Não, lá, mas mais, era mais, né? Tinha uns 20 anos já, Já, 22. será? Mas É. tu era feio. Era feio, era igual. Era dos 15 pros 20 não mudou muito. mudou né? muito, né? Não. Mas, meu irmão, se apresenta aí para quem ainda não conhece você, não Amém, conhece os irmãos que você caminha. Amém. Bom, eu sou o pastor Neto Gotardi. Não gosto muito de botar o pastor antes do nome, né? Que parece que o cara é... Não, mas é... Uma casta diferente, Uma casta né? diferente. Não. Não, mas... É a função no reino. função no reino, exatamente. E a gente tem plantado a igreja Casa 126 ao longo de 4 anos. E sou casado com a Aline. Estamos juntos há 13 anos já. Não temos filhos ainda. O Senhor não quis me dar filhos ainda. E, cara... como eu tava conversando com o Giovanni aqui, é tão difícil plantar a igreja que o Senhor sabe disso, né? Ele disse, espera um pouco, depois eu te dou filhos, né? Sei. Então, e é isso, tô aí plantando a igreja na cidade de Joinville. Não é nada fácil, mas a gente tá seguindo nesse processo aí, nesse projeto, e Deus tem honrado, abençoado. A gente se mudou há pouco agora, né? Ah, é? A gente saiu lá do local que a gente tava, foi para um local não muito maior, mas melhor, assim. Ficou, até o Giovanni falou, pô, ficou bonito, ficou mais Aonde que é aqui em Joinville? Atrás do Centro Eventos, cara, no famoso Parco Perini. Não no Parque Perini lá, né? O Tá. Parco Perini ali. Tem uma... Atrás do Centro Eventos? Atrás do estacionamento do Centro Eventos ali. Entre a Orestes Guimarães e a João Colim. Pets, FG... Tem aquela atrás, pizzaria maravilhosa ali. Como é que é o nome daquela pizzaria? Que aí o povo já vai conhecer.
Pizzaria, mano. Não é tão boa se ele não conhece e tá do Tem a lado. adega Dom Maximiliano ali, né? Ah, Dom Maximiliano. Tá naquela rua ali? Isso, ali. Entendi. Ali. Legal. Então estamos ali, cara, e tem sido legal, assim, a nossa mudança de local mudou muito o nosso culto. Então, até o tema que a gente vai tratar aí. Exatamente. Foi bem importante essa mudança para a gente conseguir mudar algumas coisas, alguns aspectos litúrgicos da igreja. Assim. Boa. Inclusive, esse é o assunto que a gente vai falar, tá, Giovanni? A gente vai falar então sobre a organização do culto, é isso? Também. Como cultuar? Isso. É porque como, assim... Como fazer um culto? Até passar Meu Deus. para passar a palavra pro Neto aqui. Hoje, para você que já congrega em algum lugar, tem uma liturgia, né? Sabe aquele começo, meio e fim? Que você começa assim, Começa orando. depois vem isso, depois tem aquilo, depois tem a oferta, depois... depois Hino da harpa? Tem hino da harpa lá na tua, não? Não tem. Mas enfim, e a pergunta é, sempre foi assim? Como os primeiros irmãos se reuniam? Quais eram os aspectos do culto? O que saltava aos olhos? O que a gente olhando para aquelas reuniões falava, poxa, a gente inclusive já recebeu aqui no podcast, que eram vários tipos de reuniões. Hoje a gente bota tudo num pacote só e tenta entregar em 2 horas, mas não foi sempre assim. Então, eu acho que é muito legal o papo de hoje para você compreender um pouco mais até da história da igreja, e isso é importante para você entender como surgiu e como os irmãos se movimentavam naquele contexto, e a gente trouxe o Neto Gotardi aqui para falar um pouquinho pra gente. Meu irmão, que Deus possa te usar e a gente vai fluir aqui na mesa, vai ser bênção de Deus. Mas aí, como começou? Começou como era hoje? Como é hoje? Não. Tinha hino da harpa? Tinha hino da harpa. Cara, tinha hino. Né? Bom, assim, a gente precisa primeiro, cara, eu acho que traçar um objetivo, assim, porque assim, ó, eu sou um entusiasta de que a gente precisa resgatar aspectos da igreja antiga, assim, né? Só que quando a gente fala em resgatar aspectos da igreja, essa igreja do primeiro século, a gente às vezes tende a olhar para a igreja com olhares apaixonados, para essa igreja, né, do primeiro século com olhares apaixonados. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, nossa, vamos retornar aquilo e tal. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja primitiva ela era uma igreja problemática como é a nossa hoje, né? A gente vê Paulo resolvendo vários problemas nas cartas, né, e especificamente na carta aos Coríntios, né, que ele escreveu aos Coríntios. Ele está tratando de problemas muito complexos. Cabeludo, cara. Coisa cabeluda, coisa triste ali. Então essa fala do devemos voltar à igreja primitiva tem que cuidar, porque não é bem por aí o caminho. Não é bem por aí. Porque a igreja, ela já era feita de pessoas, pecadores como nós. Então, cara, ela era cheia de problema, né? Então, apesar de que talvez eles eram, né? Talvez o coração deles ardia mais do que o nosso. Talvez sim. O interesse lá era mais... né? É o que eu sempre brinco, né, cara? A gente aqui no século XXI não sabe ser crente, né, mano? Que qualquer coisa a gente acha que é perseguição. Não, aquilo foi perseguição, né? Mas talvez essas coisas sim, mas assim, a gente não pode olhar como aquela igreja era o molde perfeito, era a coisa perfeita assim. Ela não era, né, cara? Ótimo. Ela tinha problemas muito, muito tristes mesmo, assim. Então, irmãos, mesmo que eu ache, assim, que nós... não podemos olhar com esses olhos apaixonados para essa igreja. Como eu disse antes, eu sou um entusiasta de que a gente precisa retornar alguns aspectos, assim, né? Então, assim, problemas de divisões, dissensões, facções já eram frequentes naquela igreja, né? Então, como eram aqueles cultos, assim, né? A gente tem uma utilização de textos do Antigo Testamento, porque naquele tempo eles não tinham o Novo Testamento, o cânon fechado, tinha o cânon judaico, então a gente vê aspectos do Novo Testamento sendo colocados no culto lá, como por exemplo cânticos, né? Tinha harpa, não tinha harpa, mas tinham cânticos que geralmente eram salmos, né? Salmos de alegria, salmo de lamentações, então os salmos eram muito utilizados como cântico. Doxologias, né, que são... Paulo usa muito doxologia, né, que vem de doxa, glória, e logia, né, uma palavra de glória ao Senhor. Geralmente ele encerra as cartas dando uma palavra de glória, né, um trecho de glória, dedicando um trecho de glória ao Senhor. Então tudo isso era muito utilizado na igreja do primeiro século. Então a gente vê
Tinha música? Tinha, né? Então a gente não inovou trazendo música, né? Existia música lá. E o Antigo Testamento, como era o que eles tinham de escrituras, auxiliou muito na questão da evangelização dos primeiros crentes, né, cara? Então a gente tinha essa utilização dos textos mosaicos, os textos proféticos, assim por diante, para evangelização. Nós tínhamos a utilização desses textos para a linguagem litúrgica dos primeiros cultos, né? Tá. Então, liturgia, o aspecto litúrgico. Quando a gente fala em liturgia, quando a gente trouxe a liturgia para o nosso culto, a gente usou a palavra liturgia, as pessoas... Ixi, caramba, liturgia. Cara, engessado, né? Negócio engessado. Engessar. Fato é que todo culto tem liturgia, como tu falou antes. Todo culto tem um começo, meio e fim, tem um momento da palavra, um momento da oferta, um momento das músicas, um momento de avisos. Isso é uma liturgia, né, cara? Então, a gente não consegue fugir da liturgia. Até porque isso mantém organizado, né? Exato. Mantém a organização do culto, né? Então, os aspectos litúrgicos desse culto lá eram também desenvolvidos a partir do Antigo Testamento, mas nós temos um documento, cara, importante, que ele tem muito valor histórico e o valor teológico para nós, que é a chamada Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, né? Que é um consenso, não foi escrito pelos apóstolos, mas é o ensinamento oral dos apóstolos condensado num documento. Não é canônico, obviamente, que a gente não, boa parte dos cristãos não conhece, infelizmente, mas é um texto de muito valor para nós. E a Didaquê, ela traz alguns aspectos litúrgicos bem interessantes, assim. Tá. Então, por exemplo, ela vai trazer o aspecto de a liturgia das sinagogas, por exemplo, que é um aspecto do culto judaico, que é basicamente o quê? Leitura das escrituras e oração, né? Então isso é uma herança do culto judaico, da liturgia das sinagogas. O que é fundamental? Leitura das escrituras e oração. Então esses cultos tinham muito isso, né? E depois, cara, a gente tem algo que é conhecido também na teologia como a liturgia do cenáculo, né? Que é basicamente as ordenanças de Jesus, né? Batismo e ceia. Então, o culto cristão, ele herda algumas coisas do judaísmo, leitura da palavra e orações, e traz essa liturgia do cenáculo. Cenáculo é onde acontece a última ceia de Jesus lá, né? Então, que é aquele andar superior, aquele cômodo superior das casas. Então, ali aconteceu a última ceia e tal. Eles chamam de liturgia do cenáculo, que é basicamente as ordenanças, né? De você fazer batismo e ceia, né? Que também faziam parte do culto daquele tempo, assim. Isso é até legal, porque ali em Mateus, antes de Jesus sair desse momento, a Bíblia diz que então cantaram um hino e ele partiu para o Monte das Oliveiras. Ou seja, no culto presidido por Jesus, Teve um hino. teve um hino. Teve esse tempo, né, de cântico, isso é muito legal. Teve um hino. E tem outro aspecto importante ali que a gente vai tratar mais pra frente, né, cara, nesse momento de Jesus, que é a comunhão em si, né? Então a gente fala assim, no último momento de Jesus com os seus apóstolos, ele não fez um culto, ele fez uma janta, né? Só que era um culto também, né? Claro. Era aquele momento de comunhão, onde você senta à mesa e reparte o pão. Sim. É também um momento cultístico. Tem palavra, né, né? dele ali na mesa, né? Elementos culticos, né? Então a gente vai ver a liturgia da igreja do primeiro século marcado por essas coisas, heranças do judaísmo, essa liturgia do cenáculo, né? Que é chamada assim, são essas coisas que a gente também faz e também é muito importante para o cristão. Foi puxando, né, de lá e foi anexando. Então ela tem aspectos de várias frentes, assim, digamos, né? Que vai formar o culto como um todo ali na igreja do primeiro século, né? Cara, dando um pause aqui, que maravilhoso, tá? Já conseguimos ver da onde vem, né? O judaísmo tratava muito a palavra, a leitura das escrituras e a oração. Se você olhando aí, acreditamos que pelo menos isso tem que ter aí no teu culto, né, meu irmão? Senão a gente não sabe aonde tu tá indo. O que você tá né? fazendo, né? Isso. É que às vezes, né, Jonathan, parece coisa
ele tá falando... Pô, tem leitura da palavra e oração. Óbvio, né? Nem sempre. Exato. Nem sempre. Exato. Porque, cara... Às vezes tem testemunhal só, né? Exato, exato. Não, e assim, ó, isso é um cuidado porque eu já fui em vários cultos. Sim. Já fui em vários, não foi vários. Que tem o culto de 2 horas, tem 30 minutos de teatro, tá? E não é teatro, entende? É coisas que a gente nem entende o que está acontecendo. Não é uma peça de teatro, não é uma peça teatral. de teatro. É teatral, é sei lá, um início mirabuloso para chamar atenção, que não tem nada a ver com culto. Aí existe lá 1 hora de louvor, música e música e música. Muitas dessas vezes são músicas que nem deveriam estar tocando ou cantando dentro de uma igreja, né? Que são músicas comerciais, legal para tocar numa rádio, no YouTube, para fazer dinheiro, massa. Culto, não deveria. Muitas vezes o camarada sobe para pregar, ou seja, para falar sobre então a Bíblia, né? E o camarada lê 2, 3 versículos, 4, 10 às vezes. E fecha a Bíblia e nunca mais volta. É isso. Então eu acredito que lá no passado não existia esse tipo de culto. Não. A gente, né, a leitura da palavra, né, a gente vai ver alguns aspectos que eu quero fazer um link assim. Legal. Não é só lê-la também, né? A gente também tem que pregá-la, né? Então... Isso. E esse é um ponto que eu gosto da pregação expositiva, porque além de você ler, agora volta. Leu 10 versículos, um exemplo, né? Leu. Certo. Agora vou explicar volta. e vou aplicar, vou ensinar como é que faz. Isso. Eu gosto muito de alguns pastores, e tem vários. Aqui na nossa mesa, né? Você prega assim, lá na tua é assim, na minha é assim. O cara explica o texto e diz como é que agora sai daqui fazendo dessa forma. Pô, cara, aí tu entendeu. Sim. Agora, quando tu vai lá, lê 4, 5, 10 versículos e sai daquele texto, fecha, vai viver uma vida de... Cara, e aí? Conta da vida. E o que eu faço agora? E aí? Eu tenho que viver igual esse cara? Aí se esse cara é rico, eu tenho que ficar rico? Se esse cara é muito pobre, eu tenho que ficar muito pobre? O que eu tenho que fazer agora? E experiências, né, Giovanni? Experiências espirituais distintas, assim. Então, cara, eu não vivo as experiências que esse cara vive, que às vezes eu nem sei se elas são reais, entendeu? Ele tá falando agora, eu não sei, assim. Então, putz, será que eu sou um cristão meia boca? Então? E olha como é legal essa última parte de Jesus que estava em comunhão, né? Não estava num culto, né? Estava em comunhão. Mas olha como faz sentido essa comunhão também. Porque quando a gente está caminhando junto, a gente entende se a pessoa é ou não de verdade. Né? Eu caminhando com o Neto todo dia, eu sei que essa pregação ele está pregando. Ou às vezes eu sei que essa pregação ele está pregando porque Deus está falando com ele. Né? E obviamente vai falar comigo, mas enfim. O João fala isso, né, cara? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. Então, perfeito. Cara, comunhão se faz... não tá errado, né, cara? Eu não quero dizer que tá errada a frase, mas assim, às vezes a gente fala muito assim, comunhão se faz na mesa. Nem sempre. Comunhão se faz na luz, é o que João fala, né? Então a mesa ela tem que ser uma mesa de luz, né, cara? Então, para ter comunhão contigo, eu preciso de fato te conhecer, né? A gente precisa se conhecer para que de fato a gente possa dizer assim, não, temos comunhão, temos parte uns com os outros, né? Sim. Senão, não temos comunhão. É modelo discipulado GP, né? Porque isso é mesa luz. Luz é o quê? O que essa luz significa? A clareza das coisas. Exato. Não necessariamente comer, gente. Isso é bom pra caramba e eu sou bom nisso, tá? Mas a ideia é estarmos numa mesa com 10 pessoas para ter essa comunhão na luz. Ou seja, eu ser transparente com você para que a gente possa se ajustar e se alinhar e melhorar. É isso aí. Essa é a base da comunhão, né, cara? Comunhão, ela se faz base da comunhão, assim. perfeito. Ela é feita dessa maneira. Boa, agora dado esse ponto para que a gente pudesse chegar até aqui, e aí na sequência? Então, agora assim, né, se for falar em detalhes, assim, né, o que realmente eram os elementos dos cultos na igreja primitiva, tá, beleza, tu tá falando tudo isso aí, mas detalhadamente, o que não sabemos. Né? Porque o Novo Testamento, ele dá pistas para nós. Sim. A gente não tem no Novo Testamento um Levítico, por exemplo. Né? Porque o Levítico... Levítico às vezes você começa a leitura bíblica e você fala, ai, que coisa chata. Mas o Levítico, cara, ele traz os detalhes do culto judaico.
a cor da roupa dos sacerdotes, os utensílios, a cor do fio, a cor... Então, são detalhes culticos. O Novo Testamento não faz isso para nós. Então, às vezes, a gente fica assim, tá, e aí? Como é que é? E a gente vai ver muito mais Paulo falando do jeito errado de cultuar do que do jeito... Tá, então como que é? Né? Ele não dá detalhe, mas ele fala do jeito errado. Se ele fala do jeito errado é porque existe um jeito certo, né, cara? Então, fato é que a gente precisa clarificar também é que, tá, pastor, beleza. Bom, o Novo Testamento não dá detalhe. Ó, esse é o momento da oferta. Ó, agora era o momento. A gente não tem esses detalhes, né? Então, eu pego alguns aspectos que eram marcantes naquela igreja e que eu acho, que daí é onde eu falei para ti, Jonathan, que eu acho que a gente devia trazer para nossa realidade atual, assim, sabe? Tá. O que aquele culto era que o nosso culto não é, ou que pelo menos ele deveria ser, né? Porque assim, a gente vai ter irmãos presbiterianos que seguem o princípio regulador do culto. Culto só pode ter isso, isso e isso, e tipo, avisos é só no final, depois que dá a bênção apostólica. Amém. Mas a gente tem outros estilos de culto que também não são... Tá errado se não seguir a ordem de culto ali, né? O princípio regulador. Não necessariamente, né? Você pode cultuar bem tendo um outro estilo de liturgia. Hoje a gente adotou uma liturgia bem clara na nossa igreja, assim, cara, que nossa, foi bem didático e bem pedagógico pro povo, assim. Mas tem gente que já não curte muito, assim, ficou meio... Opa, pastor, parece que ficou meio quadradinho, mas é pedagógico. Enfim. Mas a gente tem aspectos desse culto lá que a gente precisa resgatar. Quais são esses aspectos? Então, o primeiro deles que eu destaco, cara, é que era um culto extremamente participativo. Então, era um culto onde as pessoas se envolviam e participavam do culto. Então, longe de ser um culto bagunçado, não era um culto bagunçado. Paulo vai exortar os coríntios falando sobre a ordem do culto, né? Um culto ele precisa ser ordenado, mas ele era um culto onde ele contava com a participação da maioria dos crentes. Por isso, participativo não é um culto anárquico, né? É um culto... Sim, a Deus dará. A Deus dará, exatamente. Não é o Gideões. Não é? Não. Foi ele que falou. Giovanni. Leal, tu tava ligado no microfone? Eu nunca fui no Gideões Missionário, então assim, eu não era sei, aquilo, então. Não era aquilo, assim. Nós temos... Já foi. Hã? Já foi. Sabe como é que é? Não era aquilo, né? Já fui tinha a quadrangular, tinha o Labaredas, né? Que era algo parecido. No mesmo lugar, inclusive. Ele foi de terno roxo, eu vi. Foi. Cara, mas assim, e daí quando a gente fala em culto participativo, a gente pensa assim, então é aquela... todo mundo tem acesso ao microfone. Não é isso, né? Culto participativo é um culto onde você se envolve com ele. E tem várias maneiras de você se envolver com ele. Uma das maiores falhas, cara, que eu vejo hoje na nossa igreja... agora começa, né? Agora sou eu falando. Tô advogado. Tô advogado, já sou advogado aí, né? Alô, advogado. É que daí eu vejo hoje a gente preparando um evento onde as pessoas chegam e elas podem participar daquilo, olhar tudo aquilo e dizer... Nossa, que incrível, né? Esse culto foi hoje maravilhoso. As luzes, aquela coisa e tal. Então, alguns poucos organizam e os outros estão como meros espectadores, né, daquilo ali. E a gente vai ver que a igreja primitiva ela era um culto participativo. As pessoas se envolviam, abriam suas casas, estavam presentes nele, traziam... tinha o aspecto sacramental, né, do partir do pão... Do se envolver verdadeiramente, do ter uma participação na vida do outro, né? Então a gente vai ver essa participação lá e que eu acho que a gente deixou isso passar ao longo pelo caminho. A gente hoje não está se envolvendo. Cara, é muito comum a gente ir ao culto, observar ele e não participar dele. Então, quando eu falo participar hoje, trazendo para a nossa realidade, como que a gente participa? A gente pode participar da organização, a gente pode se envolver na palavra, sabe? Que às vezes um mero, né? Glória a Deus, um aleluia. Você está se envolvendo no culto. Um momento que talvez ficou muito maçante nas nossas igrejas, mas é o momento da oferta, sabe? De você realmente participar daquele momento. Então, o culto ele não pode ser um show, né? Mas e ele precisa contar com a participação
de todos os crentes. A igreja primitiva era marcada por um culto participativo. Então a gente precisa, um dos aspectos que a gente precisa retornar é esse culto participativo, a participação de todos, não como um mero espectador, não como um ouvinte, só um ouvinte, não só como entrei, saí, não falei com ninguém. De novo, né, cara, a gente vai sempre voltar aos aspectos da comunhão da coisa, Então né? a expressão crente de banco não tem. Então. Não tem. Dá, porque eu já ouvi. Não, porque a irmã... Não, eu sou só crente de banco mesmo. Eu sou... Não, cara, Marxista. assim, a gente às vezes entende irmãos que às vezes passaram por algum local, se machucaram, se magoaram e tal. Poxa, trabalhei demais e não quero saber. Não, ok, a gente tá aqui, ouve, acolhe a sua dor. Mas, mano, mais cedo ou mais tarde, Sim. isso vai ter que passar e a vida tem que continuar, entendeu? Não adianta a gente ficar, não quero porque lá me machuquei muito e tal. Legal, irmão, mas já fazem 5 anos já que você se machucou e ainda não passou isso, assim, poxa, é até antibíblico isso. Você não tá perdoando, você tá... Então, cara, vamos pra frente, vamos lá. A igreja continua, a igreja de Jesus continua. Então, cara, eu não acredito nessa expressão crente de banco, assim. Como eu tô dizendo aqui, você pode ter um período, um sabático, como a galera fala, você pode ter um descanso, você pode... Mas mais tempo, menos tempo, você vai ter que voltar a participar dele. E como eu disse, né, cara, participar não é só se envolver na organização dele, mas é de fato se envolver com ele, assim, né, cara? Não ser só um 2 de paus lá, assim, na igreja. Esse culto também abrange a galera que abre as suas casas, então, nos dias de hoje, como, por exemplo, existe, por exemplo, na nossa igreja, várias pessoas que às vezes não têm a habilidade da palavra, de ensino, de nada, mas, cara, abre a porta de casa, faz um belo GP, prepara a mesa, faz um café. Isso faz parte de um culto ou não necessariamente? Não, a gente tá falando lá do endereço da igreja mesmo. Sim, não, cara, faz. Isso já faz parte do culto. Eu acredito que sim. Até porque, né, falando de igreja primitiva, a reunião deles era em casas, Era em casas, né? Tinham vários, como o John falou no começo, né? Tinham vários momentos, vários movimentos, né? Mas a reunião nas casas era muito comum, né? Então, hoje a nossa igreja ela não tem grupo pequeno, GP, essas coisas. Aí o pessoal, tu é contra? Não sou contra. A gente só não faz, porque hoje a gente não vê necessidade. Mas eu acho maravilhoso, né? Esse partir o pão de casa em casa, você estar nas casas. Então, eu acredito que sim, cara. Faz parte do culto, sim, você abrir a sua casa. Sim, hospitalidade é um dom, né? Paulo vai dizer, né? Sim. Então, se você ser hospitaleiro, receber bem os irmãos, isso também faz parte. Demais. Então, é isso, cara. Uma das marcas e uma das principais marcas é o culto participativo. Então, o que eu trago, assim, cara, não perca de vista, né? Você que ouve a gente, não perca de vista os momentos que você pode participar do culto, inclusive o momento de oferta. Hoje eu não tenho R$1. Cara, mas participa desse momento com alegria, sabe? Assim, esteja de fato fazendo assim, não, estou cultuando ao Senhor, estou aqui com os meus irmãos. Então participe do culto, se envolva com ele, sabe? Preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção no que está sendo cantado, no que está sendo pregado, no que sai da sua boca, né, cara? Não preste atenção nas coisas que saem da nossa boca. Então, se envolva com o culto, né? O culto não é um passatempo de domingo, não é eu sempre digo assim que a gente não é estação de energia, onde você vem recuperar as suas energias para a semana, não. O culto, recarregar as baterias, né? As baterias, bem popularmente falando. Recarregando as baterias. Cara, não, né? O culto ele não é isso, ele não serve para isso. Então, participe do culto, se envolva de fato com o culto, né, cara? Então, assim, às vezes a gente perde, a gente fica prestando atenção, assim, em coisas triviais, secundárias, né, cara? A gente é músico, né, cara? A irmã que desafinou, o cara que errou a nota, o vídeo que não deu play no momento exato e tal. Mas, cara, né... E distrai esse tipo de coisa, distrai, né? Distrai pra caramba. Pô, a gente quer música. O Lucas que ri comigo, né, cara? Ele quer chamar a atenção do pastor, é só... Dá aquela nota aquela errada. nota fora que eu já olho, assim. Cara, e é meio que involuntário, vocês, né? Pra quem tem essa noção, ouve já, caramba, tal. Mas se a gente... O convite é para que a gente pare de prestar atenção muito nessas coisas, ainda que
que distraiam, mas que a gente possa participar mais do louvor e da adoração e dos momentos, né, que o culto... E, de novo, a igreja primitiva era marcada por um culto participativo, cara. A gente pode notar isso em vários escritos de Paulo, nos próprios Atos dos Apóstolos, né? Eles participando muito do culto. Vontade de ir pro culto. Sim. Entendeu, cara? Porque assim, eu que sou pastor de uma igreja pequena, mano, às vezes eu tô lá, né, nos grupos de homens e nas minhas listas de transmissão, irmãos, amanhã é culto, não se esqueçam, tal. Aí um irmão da congregação falou assim pra mim, pastor, pastor não convida os outros pra ir no culto, não. Sabe assim, não é que não convida, não pode dizer, não. Mas é que assim, não fica batendo muito na tecla assim. É meio que, irmão, amanhã tem culto, 9h30 da manhã, nós estamos nos reunindo lá, sabe? E crente espiritual quer ir, sabe? O nosso culto é de manhã, acorda cedo e vai, né? Pô, o culto de manhã não é legal pra mim. Cara, tem várias igrejas, hoje a gente não tem necessidade de ter um culto à noite, mas tem várias igrejas que tem culto à noite. Então, cara, escolhe um culto à noite e vai. Um culto à tarde tem também, vai lá um culto à tarde. Então, independente, mas vá, tenha vontade de ir, tenha vontade de participar. Esse anseio de estar reunido, né, com a igreja do Senhor. Então... ao longo dos tempos, assim, eu fui entendendo isso e dizendo, cara, realmente, eu tenho que gastar menos tempo convidando o povo pro culto, assim, sabe? Lá, irmão, poxa, cara, e aí, irmão, não foi no culto ontem? Poxa, cara, é um trabalho que eu acredito que a maioria das pessoas não gostam de ser cobradas, né? Eu não gosto que fique alguém me, mano, e aí, não veio ontem? E aí? Se é uma coisa, né? Não é um compromisso mesmo. Sim. Firmado ali, né? E tal, né? Apesar de que... Deveria. Né? Deveria ser. Sim. Mas... E também é chato pro pastor, cara. Pô, cria uma demanda gigantesca pro pastor ficar ali convidando a galera e tal. Sim. Não, cara. Pô, acorde já com vontade de ir, cara, sabe? Vai. Hoje é domingo. Agenda, né? Agenda, cara. A gente tornou o culto meio que... Cara, se der eu vou, se não der eu não vou, cara. Sabe? Cara, volta da praia mais cedo, meu irmão. Sabe? Vai no culto. Esteja lá. Perdi um. Tudo bem, tranquilo. A gente não é ativista que precisa. Mas, cara, cara, não dá. Já no próximo eu preciso estar lá, sabe? Eu fico pasmo, assim, porque a maioria das pessoas, elas colocam o culto, digamos, o culto, o GP para quem tem, essas coisas como não prioritárias. Não prioritárias. Tá? Só que aí eu vejo toda a Bíblia apontando para a gente buscar essas coisas primeiro. E aí eu sei que muitos vão dizer assim, não, mas Jesus manda buscar ele, não necessariamente a igreja. Eu entendo, eu entendi. Mas, cara, a gente é muito desleixado com o culto. A gente não se importa se vai começar às 7 e chega às 7h10. Isso. Só que nenhum compromisso a gente chega às 7h10. Se fosse uma janta, eu estaria lá às 7. Se fosse uma reunião, eu estaria às 7. A gente é pontual em todas as coisas. Exato. Culto. Não precisa ser. Cara, e isso é uma coisa que eu ainda não consigo, sabe, absorver bem. Ô, Giovanni, assim, ó, chato não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi assim, cara, eu não gosto muito do momento do louvor, então eu chego no final dele. Cara, eu já ouvi isso. Já ouvi até assim, mas o louvor lá da igreja não tá muito bom, então... entendi. Legal. Para um que era mais meu amigo, eu falei assim... Tu já pensou em tu fazer o louvor, então? Não, eu não sei tocar. Ué? Pois é, cara. E tá ali dando pitaco. Tá ali dando pitaco, entendeu? Tá. Pega o violão, rapaz. Quer o meu? Eu te empresto o meu. Vai lá, microfone, tá tudo prontinho pra ti. Domingo, pode ser domingo? Não sei fazer. Ué? Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente precisa pontuar melhor. Assim. Eu não sou o cara do culto de manhã. A gente participei muito tempo numa igreja que tinha culto de manhã e se foi 3 vezes foi porque o pastor pediu. Para ser sincero. Eu sou o cara da noite. Mas, cara, eu acho que colocar na agenda. Não, domingo é culto, acabou. Vamos pra praia? Vamos pra praia. 5 horas eu tô em casa. É isso aí. Tomar banho, arrumar. Tá. Essa organização acho que todo mundo pode fazer. Exato. Todo mundo pode fazer. Exato. Entende? E pode falar, João. Não, pode. É que eu só pegando a fala tua ali que eu achei bem interessante também. Que esse desejo de estar juntos é do cristão, né? É do cristão. Tipo, tu vê Paulo falando assim, poxa, eu gostaria muito de estar com vocês. Ali é mais do que... Pô, ele estava em outra cidade, mandando uma carta e o desejo dele era estar com os irmãos. Tu vai para Atos, tu vê, e eles se reuniam diariamente no pátio do templo.
Cara, que maravilhoso. Não Tipo assim, tinha. esse desejo de estar junto que você falou, cara, é mais do que o compromisso, assim, sabe? Cara, exato. Esse é o ponto, assim, que a igreja, cara, ela é pneumodinâmica. Ela é enviada, Uhum. empoderada e reunida pelo Espírito. Então, assim, às vezes a gente pensa assim que o poder do Espírito está na igreja só para realizar algumas coisas. Não, o poder do Espírito também está na igreja para nos reunir, cara. Sim, Porque crentes espirituais anseiam pela comunhão, cara. perfeito. Anseiam. Cara, é muito difícil. Você pegar assim um cara que, pô, realmente é nascido de novo, um crente em Jesus. Como tem aqueles casos que, pô, o cara vai ficar ali um pouquinho no banco e tal. Tem aquele caso que o cara, eu vou dar um tempo de frequentar a igreja. Acontece esses casos, assim. Me machuquei e tal, então eu fiquei ali um tempo. Mas daqui a pouco ele já vai começar assim, cara, a igreja faz falta. Mano. Sim. Preciso de uma igreja. Pra minha família, pra mim, tal. Por quê? Porque, cara, o Espírito habita nele. E se o Espírito habita nele, ele vai sentir essa vontade, esse anseio de estar lá. Que demais. Ainda que o louvor não seja legal, ainda que a palavra hoje, poxa, não foi tão bacana. Talvez tenha alguns erros teológicos aqui, ainda que... Mas o crente espiritual, ele vai ansiar por isso, Sim. cara. Ele vai ter esse anseio Que demais. por isso, assim. Então, assim, a gente vê, né, na liturgia da sinagoga a figura do sacerdote sendo central no culto. Ele era a figura central, realizava o sacrifício, realizava tudo. No culto cristão não é assim. No culto cristão, cada membro é um sacerdote que oferece um sacrifício ao Senhor quando cultua ele. Então, a gente vai ver isso no Novo Testamento, o sacerdócio de todos os crentes, né, cara? Então, eu acho que essas mentalidades, cara, bíblicas, e são verdades bíblicas absolutas que a gente perdeu ao longo do século, assim, sabe? De que, cara, eu preciso estar lá, cara. Preciso me reunir com os irmãos. Eu preciso. É um anseio, disso. né? Eu sou um sacerdote do Senhor também, que presto um culto ao Senhor, participo desse culto, eu me envolvo com esse culto, sabe? Cara, o louvor tá ruim, tá? Eu sei tocar, vou fazer então, cara. Sabe? Vou me propor a isso. A fazer. Pô, isso aqui tá ruim. Poxa, eu sei fazer. Se oferece pro pastor, cara. Às vezes a gente também fica meio... não vou me oferecer. Se ele quiser... Cara, às vezes o pastor não tem... Quem quiser me ver, que vem aqui em casa. Quem quiser me ver, que vem aqui em casa. Exatamente. Famoso orgulho próprio. Cara, não, sabe? Pastor, eu sei fazer tal coisa. E eu acho que eu consigo fazer bem. Cara, vamos lá, sabe? Vamos... Trabalhar. E às vezes nem são só coisas de palco, né, cara? Tem um monte de coisa. Um monte de coisa pra Esse fazer dia na eu cobrei igreja, do nosso amigo Yuri. Falei, mano, quando é que você vai acordar pra resolver o nosso problema aqui da nossa igreja? Porque você manja em iluminação, você manja de câmera, você vai. Se coça, começa. É isso aí, cara. Eu não sei. Mas tu sabe, faz. isso aí. Vai lá, tá lá, estamos lá fazendo o que tem que fazer. Bom demais. Então, às vezes é isso. A gente precisa acordar pra fazer o que tem que fazer. Cara, tem um livro do 9 marcas. Tem um box, né? Um box 9 marcas lá. São vários livretinhos assim. E tem um que é eu li quase todos, eu acho. Presbíteros é muito bom. Mas tem um que é o Diáconos. O nome do livro é Diáconos, 9 marcas. Cara, eu acho que todo crente deveria ler esse livro, cara. 9 marcas. Que às vezes a gente pensa assim, só o cara que é ordenado a diácono que ele precisa ler. Não, cara, todo crente que serve ou que anseia servir precisa ler esse livro, cara. É maravilhoso, mano. Cara, ele mexeu muito comigo no sentido de se doar pela igreja mesmo, de fato. E não tô falando de placa, tô falando da igreja de Cristo, entendeu? De se doar por ela, assim, de se... Sabe? O simples você receber um casal que tá com um problema e, cara, eu sei disso aí, sabe? Eu sei como é que é isso, cara. Já tá eu servindo, passei né? por isso. Você já tá servindo a igreja, cara. Você já tá auxiliando o pastor numa demanda. Então, é isso, cara. E até isso é tão louco porque atinge todas as esferas da sociedade. A gente está entrevistando todos os candidatos a prefeito. E todos dizem que o papel da igreja, por exemplo, quando a pauta é morador de rua, é importantíssimo. Quando a pauta é recuperar o drogado, é importantíssimo, o dependente químico, melhor dizendo. Então, assim, a função da igreja no papel, no funcionamento da sociedade é vital. E eles entendem isso que, cara, essa transformação sai da nossa alçada. Precisamos que a igreja entre nessa função para trazer, acolher e fazer com que o Senhor, né,
possa Então, transformar. John, aí por isso que eu digo que a gente precisa resgatar o nosso interesse pela igreja nesse sentido né, participativo. Porque, cara, às vezes assim, a minha igreja tem a tua igreja tem, né, cara, um projeto lá de... O Hope lá. O Hope, né? Eu levei um saco de arroz no Hope. Cara, mas será que basta só levar... Claro, precisa da doação, óbvio. Sim. A doação é importante, não quero... Mas assim, cara, o que mais você pode fazer, sabe? Se aí o papel da igreja é importante para isso, para essas coisas, cara... Poxa, não terceirizar, né? Porque, por exemplo, aquela plaquinha ali, vamos botar o Hope, não vai fazer nada. Pessoas vão fazer alguma coisa. Exato, cara. Então, por trás daquilo tem que ter pessoas. Mas tem um líder. Mas o líder é integral. Mas o líder... Cara, isso tudo é desculpa, irmão. Tá ligado? Isso tudo é desculpa, bicho. Porque, assim, cara... Hoje eu sou integral na igreja, mano. Mas eu servi, o Giovanni é prova, cara. Eu tava lá sempre, lá no que eu conseguia servir no louvor, lá nos jovens, nas coisas e tal. Sem ser integral. Sim. Eu tava lá servindo, cara, e tal. Eu e a Aline por muito tempo. A Aline fez a faculdade dela, cara. Eu ia pra ensaiar na igreja no sábado. E ela levava o computador pra fazer os trabalhos de faculdade. Ela fazia lá no fundo da igreja enquanto a gente ensaiava, cara. Olha isso. É tipo assim, cara... Desculpa, tinha. Não, tem o trabalho da faculdade, tem um monte de coisa pra fazer e tal, cara. Não dá, entendeu? Mas não, sabe? A gente tava lá assim. E cara, a gente consegue, cara. A gente consegue se organizar pra servir, nem que seja um mínimo, né? Um pouquinho mais. É muito disso. Consegue, cara. Então é isso, a gente precisa resgatar isso. Se essas coisas são importantes, cara, elas só são feitas através de nós mesmos, de pessoas, cara. Então, assim, talvez a igreja não está fazendo mais hoje por falta de braço. Precisa de braço. Perfeito. Precisa de braço. Então, a minha igreja não tem. Eu sempre falo o seguinte, eu até falei no último, quando eu estive aqui a primeira vez, que lá na casa não tem lugar pro Ministério das Ideias, mano. Eu acho que... Consegue fazer, mano? Não. Então, a gente também não. Eu acho que tinha que ter... Consegue? Consigo. Então, beleza, mano. Tu é o novo líder. Manda ver. Cabeça isso aí pra nós. Então, traz aí um projeto pra gente. Consigo. Show de bola. Entendeu? Porque, cara, é nosso. O projeto é nosso. A coisa é a igreja de Jesus, mas essa estrutura aqui não é minha, né? Não sou o neto, não é dono dessa parada. É nós, cara. Sim. A igreja é nós. Sim. Né? Então, vamos junto. Agora, pastor, eu acho que tinha que ter aquilo. Eu acho um monte de coisa também, cara. Só que não consigo fazer tudo. Sim, tem que ter braço para executar. Então, por isso que eu demais. digo, cara, o participativo, ele é como um todo, assim. E quanto mais cresce, por exemplo, a comunidade de fé ali, os irmãos frequentando aquele mesmo lugar, mais desafiador começa a ser. E aí vai precisar dos irmãos maduros para ir auxiliando esses outros irmãos ali. Porque, cara, eu tava falando com um amigo meu, essa semana, tu conhece, os dois conhecem aqui. E ele disse assim, ligou para mim já falando um monte de loucura, do nada, assim, liga. Já sabemos quem é. Aí eu falei assim, meu Deus. Já imagino quem seja. E pensar... Tá... Dele ver assim, não, botar siri na lata nunca mais. Tu arruma um, quando tu vê o outro já tá indo embora, tu vai buscar o outro, tá? Quando os dois já sumiram. Não, isso aí é desgastante demais. Porque às vezes levou muito na força do braço, sabe? Não botando nas mãos do Senhor para levantar outros homens de Deus. Tenho certeza que contigo caminham homens que servem outros homens e que também te edificam. Cara, claro, mano. tem que ter. Claro. Né, esses caras que auxiliam, eles ensinam muito o pastor também, cara. É maravilhoso. Cara, aprendo muito com esses caras, sabe? Pô, cara, porque cada experiência é experiência, né, cara? Como eu disse no começo, eu não tenho filhos, mas eu tenho irmãos que caminham comigo que têm os filhos. Daí eles já... Tem coisas que eles batem o olho e já, cara, isso aqui já passei, já sei como é que é, já tenho filho criado, já... entendeu? É demais. Enfim, cara, então você vai aprendendo assim também, né? A edificação mútua, né? Enfim. Eu vou falar uma coisa, nós temos mais 15. Tá. Não, ele assim, Ele ele vai já ter vai que voltar, ele vai voltar. Vai ter que voltar pra falar do assunto. Isso aí é certo, tá? Mas seguimos lá, vamos lá. Um outro ponto, cara, o culto ele precisa ser espontâneo. Tá. Né? E espontâneo
Cara, de novo, talvez a gente vai entrar num monte de coisa que a gente já acabou de falar. Mas assim, por espontaneidade, cara, não é um culto aquele louvor espontâneo que a gente começa agora. Entendi. Agora, né? Acabou a música, agora um espontâneo. Não, Um não espontâneo é do tipo assim, não sabemos pra onde Pra vai. A gente vamos não sabe o deixar que tem ir que fazer, aqui. vamos fazer. Vamos deixar o espírito e tal. Não é sobre isso, né? É essa espontaneidade que a gente vê, né? O refrão repetido, o verso repetido 45 não tem nada a ver com o Alessandro Vilas Boas. Não tem nada a ver com esses irmãos. Mas assim, o nosso culto, como eu disse, hoje ele é extremamente litúrgico. Então ele tem blocos bem definidos. Só que eu sempre falo para os meninos assim, quem vai fazer... A gente tem hoje uma pessoa que dirige esse culto como um todo, né? Passa pro louvor no momento de passar, passa pro pregador e tal. Eu sempre falo para eles assim, caras, o nosso culto ele precisa ser fluido. Apesar de ele ter uma liturgia bem clara, ele não pode ser engessado. Então esse culto ele precisa ir, né? Entendi. Ele não pode ficar ali aquela coisa, ai meu Deus, não, deixa o culto fluir, né, cara? Então assim, em que sentido, né? Não é proibido levantar as mãos. Cara, levanta a mão, cara. Sabe? Se expressa. Se expressa, não é proibido você abrir sua boca, sabe? Então, glória a Deus, como falei antes. Não é proibido você se emocionar, né? O Jair, cara, esses dias, o Jair ele é um amigo nosso Querido comum, que tá lá demais. comigo, que ele foi fazer a última oferta no nosso local antes da gente se mudar. Período de oferta, cara, assim. E no nosso período de oferta ele é bem rápido. Cara, ele começou a chorar. Ele, mano, e tal, chorou. E até achei engraçado, assim, não é comum, né? Aí depois ele Do falou, Jairzão da do massa. Jair, cara, e tal. Enfim, aí depois ele falou, mano, eu comecei a lembrar que, pô, quando eu fiz a primeira participação minha com o microfone na mão na igreja foi um período de oferta, e o último período de oferta ali eu tava fazendo, ele começou a lembrar e tal, chorou. Que massa. E daí assim, cara, não é aquela coisa, Jair, pô, mano, chorou, nada a ver, cara, pô, sabe? Viaja. Cara, maravilhoso, foi genuíno, foi verdadeiro, aconteceu, sabe? Um dia um irmão a gente, uma palavra positiva, teológica pra caramba, assim, eu olhei um irmão chorando, e no final eu falei, irmão, você tá bem, cara? Não, pastor, aqui, poxa, o evangelho estava sendo pregado e eu comecei a pensar e me emocionei, assim, falei, pô, glória a Deus, achei que tinha acontecido alguma coisa, né? Mover do espírito, não, aconteceu alguma coisa. O que deu? Tá com dor no Tá rim, com dor, né? mano? É pedra, né? Não, cara, mas assim, sabe, essa espontaneidade, assim, de, cara, se você participa, se é um culto participativo e eu me envolvo com ele, cara, você pode ser espontâneo nele. E, de novo, não é sobre bagunça, né? Então Sim. eu posso correr, eu posso... Não, calma também, irmão. Aviãozinho não pode. Cara, no nosso, não. Os irmãos... Cara, né? Não precisa perder a compostura. Sim. Mas você pode se expressar. Você pode... Né, o culto ele pode fluir mesmo com uma liturgia Sim. bem programada, assim, né? Então, essa espontaneidade, cara, de novo, não tem a ver com loucura, não tem a ver com bagunça, mas tem a ver com se envolver com o culto, assim, a ponto de, cara... Por exemplo, a nossa liturgia hoje, ela conta a história da redenção, né? Então, ela tem um momento da criação, um momento da queda, da redenção e da consumação. Ele é pedagógico nesse sentido. No momento da queda, cara, você está falando de pecado, você está falando disso assim, irmão, caramba, sabe? Pensar de fato nos seus pecados, assim, naquele momento, no momento de contrição, dizer, irmão, agora eu vou me ajoelhar e vou pedir perdão para Deus. Pode? Obviamente. Deixa fluir, entendeu? Então, se o culto da igreja primitiva era um culto espontâneo, o nosso também pode ser, sabe? Nesse aspecto, assim. Boa. Um outro aspecto, cara, que daí pra mim é um dos nunca foi uma coisa tão importante, que tem a ver com o que o Giovanni falou antes, mas ao decorrer do tempo eu fui vendo que era importante sim, que é a palavra cantada, cara. A igreja primitiva, ela tinha muito uma herança forte do judaísmo, como a gente viu, né? Então tinha o uso do Antigo Testamento nos períodos litúrgicos ali. Então o livro de Salmos era um livro de inário deles, né? Então, basicamente, você está usando o Salmo, você tá cantando a palavra, né? Então, de fato, irmãos, hoje a gente vê assim como o Giovanni disse, no período de louvor, muita coisa sendo cantada assim que não é legal, sabe? Não é a palavra. E que às vezes você passa... Porque, mano, eu sempre falo para os irmãos lá assim, irmãos, vocês têm que ter em mente que no momento que vocês estão fazendo louvor, vocês estão ensinando a igreja também. Faz parte do ensino. Sim.
Então, assim, se você canta algo que não é um preceito bíblico, aquilo, cara, que às vezes a pessoa não vai lembrar da palavra pregada, mas ela vai lembrar da música cantada. E se aquele preceito não é um preceito bíblico, pronto, você introduziu uma heresia no coração de alguém. Então, cara, às vezes, e a gente toma muito cuidado assim com isso, para que as músicas elas tenham teor bíblico teológico. Sim. E não basta ser uma música assim que cata um monte de versículo e... Não, ó, a minha música tem conteúdo bíblico, porque ó, aqui é Isaías, aqui é... Sim. Cara, mas dentro desse contexto aqui, esses textos não estão falando isso, cara. Vai do nada para lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Igual o pregador que abre a Bíblia, lê um texto, fecha e sai. Sim. Tá, e aí, cara? Onde que tá conversando, né, isso? E até nós temos um amigo em comum, veio no podcast, vai retornar no próximo mês agora. O Bibo, ele diz assim, que o primeiro teólogo que os irmãos que vão no culto vão ouvir é o rapaz da música, olhando pra nossa liturgia. Pronto, é o primeiro teólogo do culto que tu vai ouvir. Pronto, cara. E tu falou uma coisa que é muito séria. A gente grava muito mais os louvores do que texto bíblico. Com certeza. Com certeza. Então, se eu gravo mais o louvor, olha o quão importante é pregar a palavra através do louvor. Louvor? Porque, por exemplo, meu filho, toda semana lá no culto dele, ele tem um versículo que ele precisa gravar para no domingo seguinte ele recitar o versículo. É uma dificuldade. Às vezes é 3 linhas. É. Mas o louvor de sei lá quantas linhas, ele sabe vários. Negro Drama sabe inteira. Então. Ele Vida apanha. louca. E é tão louco porque assim, às vezes ele não sabe o conteúdo, que é o que vocês estão falando aqui. Não vai lembrar da palavra, mas vai lembrar do louvor. Mas quem nunca numa roda de conversa teve assim, aquela, tu fala, aquela como? Aquela que é assim, ó. E a linha melódica Pronto, já... aponta pra música. Exato, cara. Essa é a que Exato. grava realmente. E assim, uma vez um menino, cara, muito tempo atrás, o menino falou, lendo a Bíblia, lá na Quadrangular ainda e tal, ele falou, cara, olha só, o trecho daquela música. Isso aqui é daquela música. Eu falei, não, cara, aquela música é desse texto. Aí ele, É isso, né, tá? cara? A gente, então, o que o Bibo falou é isso mesmo, cara, o primeiro teólogo. Então, assim, cara, eu sou só do louvor, eu preciso saber teologia. Cara, não digo que você precisa entrar numa faculdade, mas, mano, o mínimo você tem que saber, sabe? Você tem que ter preceitos bíblicos bem claros na sua cabeça, para que você consiga bater dizer o olho, mas bater o ouvido numa música e dizer assim, cara, isso aqui não é um preceito bíblico, vamos deixar de lado. Ela é muito legal. Podemos cantar ela em outro momento. Mas Ritmo maravilhoso, Metemos na mas... rádio. pode botar na rádio, pode cantar ela, né, em casa, pode, sei lá, sabe, cara? Mete no nação. Às vezes tem, eu sempre brinco com a galera assim que tem música, tem aquelas heresias que tu gosta assim, né? Aquela música Aquela assim heresiazinha que é boa de cantar, né? Você tá num ritmo tão legal, né? Pô, essa heresia aqui é massa. Mas daí, claro, pô, não leva pouco. Cara, todo mundo tem isso, assim. Esses dias eu tava rindo com um amigo meu a respeito disso, assim, que ele gosta de uma música lá. Que eu falei, cara, ele, pô, aquela música é muito legal. Eu falei, mano, essa música é uma heresia, cara. E ele, pô, mas ela é legal, né, cara? Eu falei, pior que é, cara, a linha Não tem como melódica mudar a dela. Bíblia por conta dela? Não tem como mudar aqui uns aspectos, né? Enfim. Então, cara, isso, a palavra cantada, ela é muito importante. E, cara, eu nunca fui num culto hoje, da igreja contemporânea, que o cara prega antes do louvor. É sempre o louvor primeiro. Então, cara, é a primeira coisa do culto, mano. Ali. Sim. Puta, cara, sabe? Justificação, regeneração. Olha. Sabe, cara? Glorificação, essas coisas. A salvação, a redenção de Jesus, cara. Nossa, cara, isso... E assim, que você se envolve com aquilo de uma maneira que você pensa, caramba, cara, isso aqui é uma verdade sobre mim, é uma verdade bíblica sobre mim. E posso cantar isso com toda a alegria do meu coração. Então, a palavra cantada no culto, meus irmãos, ela é fundamental. Assim como ser pregada, ela precisa ser cantada, entendeu? Top Então, demais. a igreja primitiva era marcada por isso, era uma das marcas, e a nossa igreja precisa ser marcada por isso. Se não é, precisa resgatar. Entendeu? Despertando aí os compositores do Brasil. Cara, invista tempo nas escrituras pra gente dar uma redimida em muita coisa que sai, né? Cara, exato. Porque música não falta, né, Jonathan? Pra escolher um repertório, bota lá gospel no Spotify, vai caminhão de música. Sei. Agora, cara, o que a gente pode realmente cantar no culto? Assim, Exato. Aí é que é o nosso desafio, né, cara? Esses dias a gente cantou o Lucas
Passos, né, foi cantada e falou assim, cara, eu vou cantar uma música bem novinha hoje, ela deve ter uns 500 anos, Castelo Forte, do Lutero, né, Lutero escreveu Castelo Forte. Cara, realmente muito antiga, só que, cara, que coisa maravilhosa, sabe? Mas esse ritmo, cara, muda o ritmo então, deixa ela mais alegre, deixa ela mais... Mas a letra dela, a essência dela, sabe? Canta isso no culto, cara, isso é maravilhoso, sabe? Então, enfim, esse era mais uma das marcas, assim. Uma outra marca, cara, estamos com tempo? Temos mais 5 aqui pra gente. Uma outra marca... Mas volta, né? Volto, Não, só chamar que eu volto. Uma outra parte, cara, importante é a doutrina. Opa, mas daí o homem faltando 5 homens vai me largar. Tá parecendo um monte de igreja, hein? Mas daí agora faltando. Deixa 5 minutos porque importa. Que é pra deixar. Não, ele foi bem. Nem o Valci Carrasco ia dar um gancho tão grande. Tá? E aí o restante a gente vai pro próximo episódio. Doutrina, cara. Porque doutrina é essencial, né, cara? Pra gente. Então, assim, o culto da igreja primitiva ele era marcado por ensino. Boa. Né, cara? E o que pode parecer, como a gente estava falando antes no começo do programa, a palavra era só lida, não, ela era ensinada também. Boa. Então a gente vê Paulo ensinando um tempão até que alguém cai da janela, morre. Paulo vai lá, ora, a pessoa ressuscita e eles fazem o que agora? Voltam, Paulo continua ensinando, cara, entendeu? Então ela é uma igreja marcada pelo ensino, assim. E uma fala minha de antes, né? Pode parecer bobo? Pode. Mas não deveria? Deveria, mas não é. Sim. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa resgatar, assim, essa marca. Então, exemplo, mano. Outro dia a gente recebeu um visitante lá que, eu sempre prego expositivo, né, cara, e sequencial, então eu sempre pego uma carta, um livro, e vou do capítulo 1 até o final, e depois... Então, enfim. Depois da exposição, assim, ele me pergunta assim, tá, pastor, mas todo domingo tu prepara uma palestra dessa? Sim. Tá, então todo domingo tem essa conotação de ensino, assim. Irmão, eu não entendi a dúvida, assim. Qual que é a dúvida? Não, porque eu acho curioso, porque, né, então, domingo que vem tu vai continuar de onde tu parou? Sim. Tipo, ele não entendeu, assim, sabe? Eu falei, cara, é porque o meu objetivo é ensinar. Eu tô ensinando. Então eu pego uma carta de Paulo, eu destrincho ela até o final, cara. E aí os irmãos, esses dias estavam falando pra mim, pô, pastor, tá pensando que nesse período de 4 anos da igreja, a gente já leu a carta tal, juntos com a igreja. Olha que massa. Cara, exatamente. Lemos juntos, cara. Sabe? Domingo após domingo, nós lemos a carta inteira juntos. Assim. Muito bom. Então era um culto, né, cara? Ele não é meramente, não é um culto meramente sensorial. Ele não pode ser um culto só sensorial, somente sensorial, né? Nós não podemos pender apenas para um lado, né, cara? Então assim a gente às vezes deixa o culto muito emocional. Tá. Às vezes culto muito racional, né? Dominado pelo racionalismo. Cara, a gente consegue equilibrar essas duas coisas? Consegue, cara. A gente vai ver, né? Como a gente viu aqui antes, a palavra cantada, o espontâneo. A participatividade de todos os membros e a doutrina. Eu consigo aliar a emoção à minha razão. Sim. Sabe? Eu consigo me emocionar pensando racionalmente nas coisas que Cristo fez, entendeu? Isso é muito bom, cara. Cara, isso é louco, mano, porque teologia vai deixar todo mundo frio. Não necessariamente, né, cara? Quanto mais eu estudo teologia, mais eu fico... Mais eu me esquento. Caraca, velho, que doideira isso aqui, mano. Olha só que verdade absoluta. Sim. Cara, olha isso, mano. Sabe? Então, você começa a encarar as coisas. A doutrina, ela precisa ser encarada dessa forma, né, cara? Então, ela precisa, de fato, a maneira que nós temos de lidar com Deus, a maneira que nós temos de lidar com o próximo, ela não pode ser só racional, nem só emocional. Ela precisa unir as duas coisas para que a gente consiga lidar com o Senhor, lidar com os nossos irmãos. Então, o ensino, ele não é algo restrito, porque daí quando se fala em ensino no culto, todo mundo diz assim, mas aí isso é coisa para EBD. Não, cara. Não, isso aí é coisa para sala, para o curso de novos membros. Não, é para o culto também. Sim. A gente pensa, cara, que pregação da palavra, ela é muito diferente ela não é ensinar. Claro que se você...
Você consegue discernir, isso é uma aula, isso é uma pregação, claro, né? Porque a pregação traz alguns aspectos que são só dela, né? Mas pregar também é ensinar. Então, se eu preguei e não ensinei nada, o objetivo não foi concluído. Sim. Cara. Você precisa ensinar, cara. Então, o momento da palavra, ele é o momento, de fato, de doutrinas. Cravar doutrinas. Bom. E aí, irmão, para encerrar, que eu sei que a gente tá no nosso... O que pega, cara? Nós estamos não entendendo doutrinas básicas do cristianismo, cara. Porque quando fala em doutrina, lá vem, cara, vai começar os dogmas, né, cara? Então, preciso me vestir dessa forma. Cara, isso não é doutrina, isso é uso e costume, isso é outra coisa. Doutrina, cara, é assim, ó, entender a Trindade, justificação. Cara, me explica numa palavra o que é justificação. Cara, você não sabe uma doutrina básica da fé que você professa. O que é justificação? O que é santificação? O que é glorificação? O que é regeneração? Nosso segundo episódio do Santo Podcast foi sobre Jesus. Quem é Jesus? Meu Lembra? Deus. Volta lá. No segundo episódio, com o Marcelo Vieira. Pô, Marcelo... Simples. Mas um monte de gente gagueja para responder quem é Jesus. A gente, depois daquele episódio, eu falei assim, caraca, nem eu sabia que ele era tanta coisa. Sim, exatamente, cara. Então, assim, são doutrinas. O que são essas doutrinas, cara? O que essas coisas falam para nós? E, cara, me responde. Uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas quando querem membrar com a gente, cara, o que é o evangelho? O evangelho é... Às vezes ele não dá a resposta que eu gostaria de ouvir, né? Mas às vezes consegue dizer assim. Mas, às vezes, a pessoa tá... Cara, evangelho... Tá, mas você tá na igreja há quanto tempo, irmão? 30 anos. Caraca, velho, você não sabe dizer pra mim o que é evangelho, mano. Então, assim... Por quê? Porque a gente passou por anos e anos dentro da igreja sem ter ensino na nossa plataforma, no nosso púlpito, nas nossas músicas, na nossa comunhão. Entendeu? Então, assim, cara, a gente precisa... doutrinas básicas, basilares do evangelho, do caminhar com Jesus, a gente precisa saber, cara. Boa. Precisa saber. Então, assim, poxa, hoje, cara, eu acho que se você perguntar para qualquer adolescente da nossa igreja, assim, cara, o que é justificação? Ele vai dizer, talvez vai gaguejar um pouco, vai pegar de surpresa, mas vai saber dizer, assim, Que bom, cara, isso aqui, é isso, o evangelho é isso, a regeneração é nesse momento. O Espírito, a Trindade, né? A Trindade é difícil, cara. E tem irmãos que conseguem dar assim que demais. Então, cara, é isso. As doutrinas são doutrinas bases, né, cara? Basilares, assim. Então, que mantém a igreja, a congregação bem fundamentada. Bem fundamentada, exatamente. Então, assim, quando que a gente... Às vezes perguntam assim, como que a gente define uma seita, né, cara? O que é uma seita? Qual é a diferença de uma seita para uma igreja? Bom, uma seita, para mim, é quando ela rompe com as doutrinas basilares do evangelho. As doutrinas basilares do cristianismo. Então, assim, nega a divindade de Jesus. Tá, não é irmão, entendeu? Nega a Trindade. Né? Tem algumas... São os famosos unicistas. Mano, você nega uma doutrina cara para nós, entendeu? Então, enfim. Então, o cristão, ele precisa saber essas coisas, cara. São coisas básicas, basiquinhas. Nossa, não tô dizendo pra você pegar um livro de teologia sistemática e desossar ele. Não, é que, cara... O seu pastor, pelo menos, deveria te ensinar isso, né? A sua liderança deveria ensinar isso. Se não ensina, cobra deles, cara. Vai lá assim, pastor, queria saber essas coisas aqui. Ele vai saber. Se ele não souber, irmão, aí corre, porque daí aí você tá mal. Tá na corrida. Mas até, às vezes, por exemplo, alguém que entrou novo numa igreja agora, né? Ou já nos segue há algum tempo aqui, acompanha. Tá ouvindo esse conteúdo, cara, chega no pastor, porque, vamos lá, raras exceções, os pastores não vão saber ter essas respostas, mas a maioria vai, e eu acho que é o início de tudo. Para te continuar, porque, cara, muito legal hoje, um novo convertido, pensa, alguém aceitou Jesus, conheceu Jesus agora, começou a participar com os irmãos, até ele chegar a 4 ou 5 anos de caminhada, tem algumas coisas, tem o mamado neném que tem que ser imediato. Não dá para começar com outro. Então, cara, a primeira coisa que eu acho que até na nossa igreja lá, a gente tem uma ideia
de com todos os novos, não só irmãos, mas irmãos que estão vindo de outro endereço. Né? Congregava no bairro tal, me mudei para cá, estou congregando com vocês aqui. Senta lá algumas semanas e explica os detalhes. Cara, o pastor, teu pastor, né? Pastor Samuel, um beijo. Se hoje se eu me interessei por teologia em algum momento da minha vida, foi por culpa do pastor Samuel. O pastor Samuel sentar comigo lá na Tupi lá e, cara, esquece tudo que você aprendeu. Porque às vezes eu vinha assim com as coisas pra ele assim, pastor, tal. Ele, cara, esquece. Vamos começar de volta, assim. Aí ele começava... E aí foi. Aí ele começou com uns termos teológicos. Daí eu fui, cara, o que é isso e tal. E você, sabe, aí, a partir dali foi despertando a minha curiosidade, assim. Então, né, o Samuel não me deu aula especificamente, mas ele despertou em mim uma curiosidade, entendeu? Sim. Então, é isso. É essa questão, sim, assim, de, tipo, você ter isso despertado em você. Esses momentos de ensino ali. A ponto de que você consiga, de fato, agora eu cheguei lá. Quando eu era adolescente, cara, eu não entendia. Tava na igreja já. Adolescente não, ali pré-adolescente, 12, 13 anos. Eu não entendia, assim, que eu ia na igreja, Jesus morreu por você, Jesus te salvou. Eu dizia, cara, como é que pode? E parece uma pergunta boba, mas tem muita gente... o novo convertido não vai saber disso. Sim. Assim, como um cara morre 2000 anos atrás me salva? Me salva do quê, cara? Pô, então, mano, peraí, vem cá. Deixa eu abrir a Bíblia em Gênesis. Sim. E vão, entendeu? Te mostrar do que ele te salvou. Do que ele te salvou, entendeu? Isso é muito louco, porque a própria palavra vai dizer, né? Que os homens que não são espirituais não vão entender das coisas espirituais. Exato. E às vezes a gente traz para os nossos cultos dizeres que o irmão muito novo, o bebê na fé, ele vai falar, cara, não estou entendendo nada. É isso. Tipo, para que usar muitos termos teológicos se não vai estar servindo o irmão? Então, às vezes, é melhor se fazer de louco mesmo, para ganhar o louco. Básico. Se fazer entender, que essa é a base de uma comunicação, né, de você fazer se entender por quem te ouve. Quem está te ouvindo. Né? Então, isso é muito legal, porque tenho certeza que o Neto aqui, falando com acadêmicos, o linguajar vai ser outro do que, por exemplo, num culto. Sim, onde perfeito. Tu tem que entender quem tu tá servindo ali. Esse é o desafio do pregador, né, John? Porque assim, você pensa que você tem um cara que tá ali, seminarista em teologia, e o cara tá voando, você tem que falar com esse cara, só que enquanto ali, só que do outro lado da igreja você tem a irmã fulana de tal, perfeito. Que, poxa, então você tem esse desafio, cara. A igreja é massa por isso. Às vezes a beleza da igreja é louca, mano. Sabe? Um senta do lado do outro, aquela irmãzinha que, cara, mal leu o Novo Testamento e um doutor ali nas escrituras. Cara, eu acho isso belo na igreja, cara, belo na igreja. E Paulo fala, né, cara, que a igreja ela é mesmo, de fato, parafraseando Paulo, né, que ela é a junção de todas as tribos, né, cara, de gregos, de judeus, né, de rico, de pobre, né, de homem, de mulher e tal, tá todo mundo junto ali. E, cara, o pregador ele precisa comunicar com todo mundo isso. Então, cara, a doutrina ela é importante demais, assim. E para encerrar a minha fala, né, cara, para entregar para vocês aí, culto. Tinha mais um ponto, mas a gente deixa para uma próxima. Vamos deixar. Mas qual que era o outro ponto? Só para edificação. Meu Deus! Próximo episódio, tá? Vai ser só sobre edificação. Cara, é um tema que dá para desenrolar bastante. Culto precisa ser para Deus. Então, assim, eu quero que você analise comigo aonde que está sendo depositado principalmente o seu culto e depois o culto da sua igreja. Porque o culto ele não pode ser o culto à personalidade, ele não pode ser o culto a ninguém que não seja a Jesus. Jesus é o dono da igreja e ele é cultuado nesse lugar. Então, a igreja é um reino que já tem rei, que é Cristo, ele está sentado no trono. Se nós estamos indo à igreja em busca de vitória, em busca de sucesso, então nós estamos cultuando a Deus a vitória, o Deus sucesso e não o Cristo de toda a terra. Então, assim, o culto primariamente ele precisa ser direcionado a Deus, direcionado a Jesus Cristo. E a partir disso, aí é uma consequência de um caminhar com Deus. Né? As bênçãos que a gente recebe é uma consequência do caminhar com Deus, mas não é o principal e não é a primeira coisa. Então, cultuemos a Deus, voltemos a essas essências da igreja primitiva. Meu Deus, meu irmão, que honra recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer enorme, gente. Com certeza um tempo de edificação. Obrigado você que ficou até aqui nos ouvindo e consumindo esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo. E Giovanni e Claudino,
Cara, acho que a regra desse conteúdo é enviar aviãozinho lá no grupo das tias. Pronto. Tá? Porque as tias, elas disseminam bem. Então elas espalham como ninguém. Pronto. Mas é um prazer ter você conosco, seja tia ou adolescente, né? Eu sei que tem alguns adolescentes que nos acompanham aqui. Sim. É um prazer, né, o John, Sim. ter e levar coisas fundamentais da fé para pessoas tanto com 30 anos de igreja que ainda não passaram por essa fase, ou para você que está semanas ou dias no Evangelho. E isso é bem importante porque todo mundo aqui, né? Acredito que já vivenciou um culto. Isso. Ou se você ainda não vivenciou, você vai agora vir com os outros olhos, né, para uma reunião. E olha quanta coisa bacana, quanto conteúdo bíblico, olhando para as escrituras também, vendo tudo isso. Isso é maravilhoso. Se enturme mais na sua igreja. É isso. Faça mais no seu culto, tá? Ajude o pastor, limpe o carpê, limpe o banheiro, troque o papel higiênico, toque, se você sabe. Cara, é isso. Faça alguma coisa. Explore a igreja. Leve café pro pastor, leve água, para mim também pode levar café. Né? Explore no sentido de... Eu falei explore a igreja. Explore no sentido de procure, né? Isso, não vai. Ô pastor, quero só a minha luz. A luz todo mês indo para a igreja. Meu Deus do céu. Pronto. John, se inscreva no nosso canal, o Santo Podcast, em todas as plataformas a gente está. Vai lá na Casa 126, 126. Acompanhe os irmãos. Neto Gotardi é o teu arroba, Gotardi, né? Neto Gotardi. Boa. E também Jonathan Marques. Isso, vamos lá. Giovanni Claudino não precisa. Meus irmãos, obrigado mais uma vez. Já estou estourado. Tá voando aqui, tá? E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Valeu! E aí, gostou desse episódio? Abençoou a sua vida? Eu acredito que sim. A partir de agora, tem mais 2 opções aqui para que você possa estar continuamente sendo edificado por Deus através do Santo Podcast. Valeu!